Você está sem áudio, Magda. Magda, a gente não consegue te ouvir, você está sem o áudio. Meu Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês, o Movimento Viva Livre, tá? Aqui com vocês em dose dupla, tá? Essa semana de prevenção, Semana Nacional de Prevenção às drogas, ao combate ao uso de droga, lembrando sempre, para ficar gravado aí na mente, nenhum de nós está aqui para combater as drogas, o tráfico. Fica à vontade. O nosso trabalho aqui não é de repressão, é de prevenção às drogas e, mesmo assim, para quem quer parar, não é para quem precisa, não. Meu irmão, se você quiser também continuar arrastando corrente, fica à vontade. Agora, quando a dor for maior, vem conosco, assista nossas lives, observe muito bem, mesmo assim, observe as nossas informações, os endereços das instituições que aqui deixamos, porque mesmo assim o movimento Viva Livre, embora tenha instituições, pessoas, profissionais participando, nós não atendemos, né, ao movimento Viva Livre no sentido de fazer abordagem, acolhimento às pessoas, a não ser orientar, tá? Orientar. Aqui hoje, mais uma vez, nós temos cidadão, nós temos profissional, Aguinaldo, que sempre está conosco. Aguinaldo é assistente social da instituição Shalom and Life, clínica terapêutica de atendimento. Ele também é agente, participante da Pastoral Nacional, sempre está aí trazendo as informações. Faz parte também do grupo Viva e Deixa Viver. Ô, coisa boa, né? Viver e deixar viver, porque Deus deu uma vida só para cada um de nós, cada um cuidar da sua, né, cara? E, logicamente, em grupo, nós aprendemos a viver em comunhão, compartilhar a nossa dor, né, nossas dificuldades, e assim, escutando o outro, podemos nos identificar ao tratamento. E, nesse sentido, hoje, dando continuidade em dose dupla, semana de prevenção do movimento Viva Livre, começamos segunda-feira com a instituição Shalom and Life, fazendo uma belíssima apresentação dos seus 20 anos, suas 2 décadas em Macaé, né? Bem dizer, em Macaé, começou 2001, ali em Rio das Ostras, mas atendendo aos nossos munícipes, e atende muito bem, tanto é que está aí há 20 anos fazendo um trabalho de excelência e salvando vida. E, além de, também, ela trabalha, né, nesse período, contexto, enquanto atende o dependente, o usuário, né, que a pessoa vai dizer o que ela também auxilia, orienta e aborda a doença da codependência, ou não, nem toda família é codependente. Muitas das famílias, algumas ficam desestruturadas, outras realmente ficam disfuncional e outras ficam apenas abaladas e outras elas entram mesmo no vivo e deixam viver que não quer nem saber, né? Então, assim, cada um fala de si, cada um fala da sua experiência, e nesse contexto, hoje nós temos nossa brilhante, ilustre Aline Maria, né? Se eu errei o nome. Aline, vou falar a Aline aqui, né, que está conosco para falar da sua experiência familiar, da sua trajetória. Eu não vou falar porque eu
não sou eu que vivo a vida dela. Quem vai falar, então, nosso trabalho é esse. É para trazer para você que está nos escutando, para você que vai nos escutar, que de repentemente você conhece um amigo, um familiar, até de empresa, porque as drogas estão dentro da empresa, tá? E nosso objetivo no movimento Viva Livre é provocar o poder executivo, que é o único que tem o poder para tal, como assim o excluiu outra gestão em 2013, o nosso Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, para que, sim, enquanto cidadãos, também possamos dar a nossa contribuição voluntária. O nosso conselho ele existiu por 10 anos também, uma década, funcionou muito bem, fez ótimos trabalhos, os conselheiros deliberaram, participaram, nossa, só agregou valor. Até porque eu digo isso, que eu tenho uma série de publicações em jornais, né? Jornais na época, impresso, onde falava, né, da importância, o conselho, a semana de prevenção que nós fizemos em 2007, junto com a instituição Shalom, o Gênese, a pastoral da sobriedade, Macaé tem a pastoral da sobriedade, teve o amor exigente, hoje, né, nós estamos passando dificuldade novamente, porque às vezes a família ela tem dificuldade de assumir, né, essa questão. Nós estamos aí no século XXI, porém, com tanto avanço, com tanta tecnologia, a Covid nos obrigando a entrar, né, agora, ajustar, utilizar o mecanismo da tecnologia, porém as pessoas não abrem o seu mindset, não abrem sua mente, tem um preconceito, tem vergonha, esquece que álcool é droga, às vezes muitos pais molham a chupetinha da criança lá no álcool, na bebida, acham bonito botar até para a criança parar de chorar e ficar quieta enquanto ele está bebendo. Amanhã ou depois a criança cresce, aí vai falar que não ensinou a criança a beber. Como que não ensinou a criança a beber? Se a criança cresceu naquele lar, né, naquela família, naquela sociedade. Então, pessoal, só para lembrar também que a questão do uso e abuso de substâncias psicoativas que vêm alterar a nossa mente e nosso humor, ela não tem um padrão, tá? Ela não tem um padrão correto. São vários fatores que influenciam e tem vários fatores que também de proteção. Então, a gente faz o trabalho alertando para as empresas, para a terceira idade, tá? Muitas pessoas, se você não envolve a pessoa na terceira idade, ela entra no uso. Tem as crianças também que acabam sendo adotadas realmente pelo tráfico, isso aí é fato, é verdade, é verídico, tá? São relatórios nacionais e internacionais, crianças que são adotadas pelo tráfico por conta de informação, de prevenção, de envolver essas crianças em atividades socioeducacionais, né, e depois tem que aplicar medidas socioeducativas. Então, assim, um contexto é muito grande, eu vou finalizar por aqui, que eu vou passar a palavra para o Agnaldo, que faz parte desse movimento, depois a Nelita, nossa mestre, amiga, participante, se assim a nossa mestre desejar, vai falar, e logo em seguida a nossa convidada familiar vai falar, né, da importância da família nesse processo de recuperação do usuário, do dependente químico, né? E aí a palavra passa para a Aline falar da sua experiência. Dentro de 1 hora, você pode ficar à vontade. Você tem 1 hora, de 1 minuto a 1 hora. Se puder, não usa 1 minuto, não, pelo amor de Deus. Fica à vontade, leva a mensagem da sua trajetória e como você encontrou, se você tem familiar, não sei, se você tem, se não tem, entendeu?
Fala aí para nós, para quem está escutando, para que a pessoa possa identificar. E vocês que estão aí, internauta, nós já pedimos, compartilhe no grupo, convide mais 2, 3 pessoas. Como eu falei, inteligência artificial, o algoritmo, ele entende a importância do assunto quando você compartilha. Se você não compartilhar, o algoritmo vai entender que prevenção, todo mundo pode usar droga, morrer, roubar, matar, estrupar, que ó, não faz sentido para a sociedade esse tipo de abordagem. Então, a gente também nós precisamos ser objetivo, falar com clareza e dentro de evidência. Não dá para colocar sujeira debaixo do tapete. Muito pelo contrário, o nosso intuito é que você tire a sujeira debaixo do tapete, não sinta vergonha, porque não tem que sentir vergonha, porque isso é uma doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, progressiva, incurável e fatal. Não tem cura, mas tem tratamento desde que admita que meu familiar usa droga, ele não quer se tratar, mas eu quero me tratar porque eu não quero ficar nesse processo de adoecimento. Então, tem ajuda para o usuário, para o familiar, até para o cachorro, papagaio e periquito, que às vezes veste a calça lá do usuário e ele depois não quer devolver a calça para o usuário porque o usuário está em recuperação, né? Então, isso mexe com toda a família. Obrigado mais uma vez. Não esqueçam de compartilhar, curtir e comentar. Se você tiver algum comentário, eu vou estar aqui com a cabecinha baixa, tá, Aline? Não é falta de educação. Eu vou estar aqui monitorando no meu celular as informações, as postagens, até porque se tiver alguma postagem que não condiz, eu excluo. E as perguntas e comentários, elogio, a gente lê e agradece. Beijo grande. Que Deus, o poder maior, esteja presente. Gratidão, namastê, nessa live. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou Aguinaldo, sou assistente social da Clínica Shalom End Life, hoje atuando, né, na Clínica Shalom End Life, conforme falei. Na nossa unidade eu trabalho também, né, com as famílias e estou muito agradecido, muito honrado, né, por ter essa nossa convidada, né, para falar da história dela, mas, enfim, trazer, né, em nível de informação para todos, que o nosso movimento, né, o movimento Viva Livre, nasceu desse anseio realmente, né, da reabertura do COMAD, né, Conselho Municipal de Políticas Antidrogas, sobre drogas, como queiram, e para isso a gente está provocando. E para ter essa provocação é necessário nós mostrarmos realmente quais são os sujeitos que estão sofrendo, né, com essa questão do uso e abuso, né, das substâncias, entendendo que não é somente, né, o usuário em si, mas hoje a gente vem aqui apresentar a história de um familiar dentro de todo esse contexto de droga-dependência, né, e a gente está junto. Muito grato, que nós tenhamos aí uma noite de grandes informações, que a gente esteja com o coração e a mente aberta para podermos, né, nos apropriar das informações aí. Tendo alguma dúvida, é só lançar aí no chat que a gente, da melhor forma possível, vai estar aqui trocando experiências, vai estar respondendo. Tá bom? Uma boa noite a todos e vamos que vamos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Nelita, eu faço parte aqui do voluntariado desse movimento Viva Livre, onde a gente discute, né, as políticas sobre drogas, sobre o uso e abuso de drogas, e também fazendo uma campanha, né, em Macaé, para a volta do Conselho Municipal da Pessoa Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, é que eu trabalho em tantos conselhos que eu já estou me confundindo nos conselhos. E a gente está aí nesse movimento. Agradecer a Aline, né, por ter aceitado o convite de estar aqui hoje.
né, nos trazendo a sua experiência, a sua vivência, né, e agradecer. E vamos, né, continuar a campanha aí dessa semana, discutindo, falando, publicando alguns artigos para a gente poder estar divulgando, né, e informando as pessoas, os macaenses e outros que nós temos no Facebook, várias pessoas até do Brasil todo envolvidas nesse assunto, né, sobre o que são essas drogas, como elas agem no organismo, no nosso organismo, como pode, vamos dizer, interferir na química do nosso corpo e, consequentemente, interferir na nossa vida, né? Então, a gente está aqui com esse propósito, né, voluntariamente. E eu trago uma experiência de trabalhos realizados dentro da educação, né, de prevenção do uso e abuso de drogas. E a gente quer realmente continuar esse trabalho aqui em Macaé, e para isso a gente precisa estar aí fomentando, né, vários serviços e unindo forças com os serviços que nós já temos, para que a gente possa estar divulgando e a população possa estar mais informada do que a nossa cidade tem e que eu não tenho, que precisa nessa área. Então, Aline, a palavra é sua. Tá? Tenhamos uma boa noite aí nessa live. Eu vou desligar aqui a câmera só por causa da recepção, tá? Ou às vezes eu vou sair um pouquinho, mas é só por causa da recepção para a gente poder ter uma live mais assim, sem interrupções, tá bom? Patrícia, você chegou, você quer falar, se apresentar? Oi, quase que eu não consigo aqui destravar. Boa noite, meu nome é Patrícia. No momento, só boa noite mesmo. Estou chegando aqui, estou com a câmera desligada, mas daqui a pouco eu ligo. Aline, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Magda, professora Nelita, meu grande amigo Aguinaldo, Patrícia. Sou muito grata pela oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho vivido a respeito da dependência química. Novamente, eu me chamo Aline, eu tenho 35 anos, eu resido em Macaé e nasci aqui em Macaé. Sou mãe de 2 meninos lindos, estão dormindo no momento, mas é muito possível que eles acordem chorando, e eu peço desculpas a todos vocês, caso isso venha a ocorrer, mas é uma grande probabilidade. E, além disso, eu sou casada com um dependente químico, cuja droga de escolha é uma droga de inalação, e essa realidade já convive conosco, creio que desde 2010 e 2011. Na verdade, eu me refiro conosco porque foi o momento qual eu me deparei com a situação. Tenho um companheiro usuário de droga. Naquele primeiro instante, como mencionado aqui várias vezes, dificilmente a gente acredita. A gente ouve primeiramente pelas pessoas que nos conhecem. Olha, sabe aquele teu esposo? Ele, de vez em quando, ele aparece em tal lugar, faz uso de uma certa substância. Ah, que isso, gente. Logo ele, tão funcional, tão bacana, trabalhador. Então, esses episódios, eles vão ocorrendo com frequência, essas conversações, até que um dia, eu, dentro de nossa residência, me deparei com o primeiro pino de cocaína. Eu, como acho que a maioria das pessoas que passam por esse processo, custei acreditar. Não, o que é isso? Primeiro que, falando sobre a Aline, o que nós vemos nas televisões sobre droga, né, as políticas que existem atualmente, elas realmente não servem para nos informar. Então, quando eu me deparei com o primeiro pino, eu imaginava que pudesse ser qualquer outra coisa, menos droga. A gente ouve falar das campanhas Diga Não às Drogas, mas sequer a gente conhece o material, a verdadeira substância, né?
E olha que existem muitas hoje no mercado. E aí eu cheguei para o meu companheiro e falei assim: "O que que é isso?". E segurando, assim, com uma certa curiosidade, né, até porque naquela época, em 2010, nós víamos muito na televisão papelotes de cocaína, e não necessariamente um pino de plástico, porque até nisso o crime é muito bem organizado, né, ele evolui nessa questão de fabricação, né, de custo, em benefícios, enfim. E naquele momento ele falou assim para mim: "Olha, isso daí é fertilizante para planta". Fertilizante? Caramba! Eu, naquele momento, com toda a falta de conhecimento, acreditei. E aí eu passei a encontrar muitas vezes esses pinos fertilizantes de planta. E aí eu passei a perceber uma mudança muito grande de comportamento no meu companheiro, muitas vezes agitado, muitas vezes muito irritado, muitas vezes fora de si. E quando estávamos em eventos, em festas, né, em locais com drogas lícitas, né, exemplo, álcool, e nós fazíamos uso, né, mesmo que moderadamente fazíamos uso, muitas das vezes ele, depois que bebia, tinha um comportamento muito estranho. E eu, ainda assim, sempre atribuindo a bebida. Não, ele está bêbado, né, está um pouco fora de si. Mas havia algo muito intrigante no olhar dele, todo aquele comportamento. E, com o tempo, eu fui observando que a quantidade de pinos aumentavam e outras vezes ele tentava de alguma forma dizer que não eram mais pinos de fertilizante, mas era alguma outra coisa. Até que eu falei para ele: "Gente, um dos bebês acordou, eu vou pegar ele no colo um minutinho. Aguinaldo, se você quiser dar sequência". Fica tranquila. Ela vai estar relatando, né, um pouco da trajetória dela. É interessante a gente muitas pessoas podem se identificar, enfim, e a gente vai continuando nessa caminhada, né. Essa trajetória não é uma trajetória única, a gente pode ter outras pessoas aí que também se identificam. Fica tranquila, querida. Obrigada, gente, peço desculpas mais uma vez. Então, em determinado momento, eu já muito desconfiada pelo comportamento, pelas mentiras, pelas ausências no convívio familiar, eu perguntei para ele: "Isso é droga?". Aí ele disse assim, depois de eu muito insistir: "É sim, mas eu só fiz essa vez. Eu só fiz essa vez porque eu estava muito chateado com aquela determinada situação, e pode ficar tranquila que nunca mais isso vai se repetir". Então, acreditei. E aí, outras vezes aconteciam. "Poxa, Aline, mas dessa vez não, dessa vez foi a última. Pessoal, a minha comadre chegou e vai ficar aqui com o bebezinho para eu não ter mais como atrapalhar a nossa live". Obrigada, querida. E aí, Aline, não, dessa vez foi a última. Dessa vez foi por aquela situação. Aquele parente morreu, fiquei muito triste. Dessa vez foi porque o Botafogo perdeu. Mas, gente, o Botafogo perde sempre, então vocês imaginam, né? E aí, num determinado momento, eu fiquei muito preocupada. Falei, não, mas ele está dizendo que não faz mais, mas isso continua acontecendo e continua acontecendo. E aí, eu fui desenvolvendo dentro de mim uma doença tão sorrateira quanto a dependência química, chamada de codependência. Mas o que é a codependência? Eu me descobri codependente quando, vivendo toda essa realidade do meu companheiro, eu comecei a aguardá-lo a chegar muito tarde em casa. Ele dizia que ia para o futebol e ele chegava em casa por volta de 3, 4 horas da manhã, realmente muito fora de si. Ele mal conseguia me responder onde ele estava, com quem ele estava.
quando eu ligava para ele de madrugada e ele desligava o telefone. E aí eu passei a perder muitas noites de sono, preocupada, tentando localizá-lo. Quando eu deixei de fazer as minhas coisas, ter prioridade com a minha vida. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Pessoal, a live está sendo feita, né? É ao vivo, não tem nada gravado, então faz parte esse momento. A gente agradece muito, né? Espera aí a compreensão de vocês e internauta que estão escutando. É um relato muito importante. Não vai embora, fique, aguarda, compreenda. Eu tenho certeza, você que é mãe, né? Família, compreende esse momento. Obrigado, hein? Obrigado, Aline. Pode assumir o comando. Ligar aí o áudio, é só ligar o áudio. Obrigada, gente, mais uma vez, por toda a paciência de vocês. E aí, eu comecei a não ter mais o controle sobre a minha vida. Mas eu queria, muito insistentemente, ter o controle sobre a vida do meu companheiro. Eu queria saber onde ele estava, eu queria saber com quem ele estava. Eu queria determinar as companhias que ele estivesse, porque eu dizia, não, se ele fez dessa vez, foi porque ele estava andando com aquela pessoa de má índole. Eu queria determinar os locais que ele pudesse frequentar. Eu queria até mesmo impor as minhas ideias a ele. Eu me lembro, certa feita, nós estávamos numa festa e encontramos um amigo. E esse amigo, ele estava em uso. E aí eu falei para ele assim, poxa, esse nosso amigo, ele está totalmente fora de si, ele está muito estranho. Aí o meu companheiro me respondeu assim naquela época, que nada, ele está curtindo a onda. Aí eu tomei aquele susto. Como assim? Como assim você acha que o que ele está dizendo... Como assim que você está me dizendo? Curtindo a onda? Porventura, esse nosso amigo, ele morreu de overdose. E aí eu fui tentando começar a imputar valores nesse meu companheiro, como eu tentei, na verdade, assumir o papel de mãe nesse processo. E quando eu fui me enxergar, totalmente triste, arrasada, cansada, literalmente cheia de olheiras, porque eu não tinha uma noite de sono tranquila. Eu esperava pelo meu adicto, até adicto, para aqueles que ainda não conhecem, né, o termo, é o dependente químico. Então, eu esperava chegar de manhã, ou o que fosse. Eu comecei a entrar num processo, eu digo até, muitas vezes no grupo que eu faço parte, eu virei até uma especialista, né? Uma farejadora de drogas. Comecei a olhar gavetas, roupas, bolsos. Eu comecei a olhar todas as possibilidades de onde ele poderia esconder droga dentro de casa. Então, sem perceber, eu perdi total controle da minha vida. E em meio a isso, nosso casamento, obviamente, né, ia muito, muito de mal a pior. A gente realmente não sabia, eu não sabia o que fazer, porque até então para ele estava tudo muito bacana. Muitas das vezes eu cheguei a falar ou as drogas ou eu. E ele sempre dizia, claro que é você, meu bem, claro que é você. Naquele momento, aquilo me satisfazia. Eu novamente acreditava. Até que fui vendo que ele dizia aquilo justamente só para me fazer bem. Mas quando, na verdade, nem ele tinha controle por essa compulsividade que ele sofria. E um belo dia, eu indo para a faculdade, né, eu vi um cartaz. Eu não me lembro exatamente quais eram as informações, mas tinha o nome de Catutinha e dizia assim, que se você tivesse algum familiar ou um ente querido com problemas com relação ao uso de drogas, lícitas ou ilícitas, que existia uma reunião às quintas-feiras no Centro Pedro,
que fica no centro da cidade. E todas as vezes que eu passava por aquele cartaz, eu dizia: "Não, gente, mas isso não é para mim. O meu companheiro, ele não faz esse uso compulsivo. Eu sei que tem acontecido muitas coisas, então deve ser por isso". E aí, quando a situação ficou realmente insustentável, eh, a dependência química dele, a drogadição dele, era algo que ele até então não tinha coragem de assumir para os demais familiares, era algo que somente eu e ele sabíamos, e algumas pessoas aqui da nossa casa. Então, eu falei assim: "Olha, eu já orei, eu já rezei, eu já tentei, eu o levava para as reuniões da minha religião de escolha, eu tentei fazer tudo do meu jeito para que ele tivesse um comportamento mais saudável. Era pedia que ele assistisse palestras, para que ele assistisse vídeos, eh, é como eu fazia como a verdadeira política atual sobre drogas: "Por favor, não use, isso vai te fazer mal", né, sem nenhum embasamento. E aí eu constatei que daquele jeito não estava funcionando, e o nosso casamento ele ia acabar. Tomei coragem e fui a esse tal grupo no dia de quinta-feira, lá no Centro Pedro. Chegando no grupo, confesso para vocês, eu tive que buscar coragem. Eu subi aquelas escadas tremendo, pois eu não sabia o que eu ia escutar, porque, assim como o dependente químico, todo codependente sente medo. Medo de ser julgado. "Poxa, Aline, logo você, uma estudante de engenharia química, uma família, estável, bem estruturada, você tendo relacionamento com um drogado?". É assim que a sociedade nos vê. E aquele dia eu fiquei muito receosa. Eu preciso saber como esse grupo, mas eu tenho muito medo. E aí eu consegui assistir a primeira reunião. E fui informada de que era um grupo de Naranon. Assim como existe o NA para os o Narcóticos Anônimos, né, para os dependentes químicos, como o AA, os Alcoólicos Anônimos, existe também o Naranon, que é um grupo voltado para os familiares e entes queridos que sofrem através da codependência, essa doença sorrateira, que vai chegando, se instalando e a gente nem percebe. Gente, na primeira reunião eu só conseguia chorar, porque lá eu pude escutar histórias tão parecidas com a minha, histórias diferentes, histórias até muito, muito complicadas, e ainda assim eu via pessoas rindo, eu via pessoas se abraçando, se ajudando, mas aquilo ainda assim me intrigava. Eu falei: "Poxa, mas tudo bem que eu tenho um companheiro assim, mas será que eu posso falar sobre a minha vida aqui? Porque é muito provável daquela pessoa descer as escadas e contar para o mundo da doença que meu marido tem". E aí eu fui entendendo, né, a filosofia do grupo, o intuito do grupo e a questão do anonimato, do sigilo. Inclusive, pessoal, essa é a primeira vez que eu falo dessa minha experiência com relação à dependência química, num âmbito mais aberto. Eu falo no meu grupo, no Naranon, e atualmente as reuniões são virtuais, e lá na Shalom aos sábados com meu querido amigo Aguinaldo. Eu confesso que o mesmo o mesmo medo e nervosismo que eu tive ao entrar a primeira vez lá no grupo Caputinha, eu tive aqui para a gente poder estar falando nessa live. Então, o grupo Caputinha, ele regularmente vem trabalhando e dando espaço às pessoas que passam pelo processo, né, de acompanhar um dependente químico, é um grupo que te fornece ferramentas. Assim como o NA tem os 12 passos para aquele dependente químico que chega, o codependente também tem. E é interessante falar disso porque quando o Aguinaldo fez o convite, eu falei: "Poxa, mas primeiro que eu tenho vergonha de falar. Segundo, porque é um novo passo que eu estou dando nesse processo, mais pessoas saberão da minha história". E aí eu falei assim: "Pois é,
mas onde que eu estou praticando o 12º passo? Que é justamente levar a mensagem para aquele que ainda sofre com a codependência. E aí eu criei um pouquinho mais de coragem e falei, Aguinaldo, eu vou lá estar contigo, porque a gente recebe muito dentro da Shalom, a gente recebe muito dentro do Capitinha, e como a gente consegue diminuir um pouco o peso desse fardo, nada mais justo que a gente também comece a ajudar. Então, regularmente lá nesse grupo, a gente tem um espaço para falar das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Nós estudamos a literatura, existe uma literatura de Naranon, com histórias já vividas, com tradições, com os 12 passos, como eu havia mencionado. E lá é um processo realmente muito gradativo. Primeiro a gente começa a se reconhecer, a gente começa a aceitar que a gente sofre de codependência, que temos um relacionamento, seja com filho, com esposo, com um dependente químico, e ali a gente vai se sentindo seguro, né? A falar das nossas histórias, aprender e tentar usar essas ferramentas que o programa tem para nos auxiliarem nesse processo. Eu digo muitas vezes que assim, né, as pessoas que sabem da minha história, mas que não conhecem a doença, muitas das vezes elas falam para mim: "Eu não sei como que você aguenta. Tanta mentira, manipulação, tanta frustração, tantas expectativas que não foram correspondidas". Eu digo a todos vocês, se não fosse o programa, o Grupo Capitinha, talvez eu não estivesse aqui hoje falando com vocês. E, além disso tudo, no próprio programa a gente entende que é uma doença de caráter espiritual, psicológico, químico, e ali eu também fiz a descoberta muito, muito importante de que existe um poder superior. Eu me encontrava de uma forma onde eu dizia: eu não consigo mais ajudá-lo, eu não tenho mais o que fazer. E foi muito importante chegar nesse ponto, porque foi a partir dali que o programa começou a me mostrar que existe um poder superior, algo soberanamente acima de nós, que nos sustenta nesse processo. Hoje, o dependente químico que eu convivo, ele está internado na Clínica Shalom. Ele, a princípio, ele busca pela recuperação, apesar de inúmeras vezes termos passado por processos de recaídas, enfim, é um processo de autobusca, né? Muitas das vezes a gente desliza, né? Posso dizer também que no meu processo de recuperação tenho errado muito, tenho aprendido muito, mas sempre buscando melhorar. Hoje ele está lá com a equipe da Shalom, sou muito grata. Falo para você, Aguinaldo, mas para que você repasse a todos os colaboradores da Shalom o meu agradecimento, pois cerca de 5 anos o meu companheiro ele já vem nessa luta contra a dependência química através do grupo de NA. Mas eu digo a você que o que a gente tem conversado sobre o que ele tem aprendido na Shalom, a gente não, em 5 anos dessa vivência, a gente não conhecia. E o mais bacana é que eu percebo que é a primeira vez que ele trabalha esse autoconhecimento. É a primeira vez que ele pode falar sobre os gatilhos, sobre todos aqueles sentimentos que podem levá-lo ao uso. E o melhor ainda, além dele saber quais são, vocês os preparam para que eles possam se fortalecer nesse processo. Então, eu sou muito grata a cada um de vocês. Isso, eu estou falando um pouquinho da história da Aline, mas é óbvio, como a Magda disse, né, somos seres únicos. Todos que estejam assistindo passem por situações parecidas ou completamente diferentes. Nosso processo de aprendizado e em busca por essa recuperação continua. Inclusive, eu gosto muito de mencionar que, através do grupo e por escolha, por entendimento, já não faço mais uso de álcool há 5 anos. No início, eu comecei esse comportamento para ajudar no processo de recuperação do Tiago, mas hoje, entendendo o programa Naranon, eu reconheço que eu faço isso por mim e já consigo reconhecer
inúmeros benefícios por essa prática. Eu não estou aqui julgando quem ainda faça o uso de álcool, de qualquer outra droga lícita ou ilícita, mas quando eu, Aline, quando eu decidi ajudar o meu companheiro nesse processo de recuperação, eu também tive que mudar muito. Eu tive que entender mais a doença dele, eu tive que me conhecer para que eu entendesse os meus limites e tentar, assim, realizar as mudanças possíveis e cabíveis. Continuamos com inúmeros conflitos, desentendimentos, mas eu digo a vocês que, através do programa, através da clínica e de pessoas tão especiais que cruzaram as nossas vidas, gostaria aqui de deixar um agradecimento muito grande ao meu padrinho, Zé Antônio, que me acolheu quando eu fui a primeira vez à minha reunião, a todos os participantes, ao Agnaldo, muito querido, sempre solícito, ao pessoal da clínica e também aos nossos amigos relacionados à nossa religião de escolha. O grupo de Naranon, ele não vai fazer um milagre na sua vida, mas ele te faz entender que você precisa estar muito firme e conectado com o próprio programa, com o seu poder superior, que é a sua religião de escolha, e consigo mesmo. A partir desse processo de dependência química do Tiago, do meu companheiro, eu comecei a procurar ferramentas de autoconhecimento, como psicanálise, terapias, e foram fundamentais para que eu conseguisse observar inúmeros comportamentos que eu tive, que eu tenho, e que muitas das vezes prejudicavam a recuperação do meu companheiro. Inúmeras vezes, por falta de conhecimento, né, a gente tende sempre a resgatar o passado. Ah, porque você fez isso, você mentiu, você furtou, você me manipulou. E aí a gente vai aprendendo nesse programa que a gente precisa se comportar de uma maneira diferente. E aí, quando eu percebi que eu não conseguia controlar os meus impulsos, eu falei, caramba, eu passei a vida inteira tentando mudá-lo, quando, na verdade, o mais difícil sempre foi mudar o meu comportamento. Dentro do programa, eu me descobri inteiramente controladora, possessiva e dona de uma verdade que sempre foi só minha. E agora, acho que o maior exercício é justamente me mudar. Eu sei que a doença do meu companheiro ela não tem cura, mas ela tem um tratamento. E hoje, através desse programa, eu tenho essa liberdade de sentir que ele é responsável por suas escolhas. Muitas vezes eu achei que eu fosse a culpada por ele vir ao uso, mas não. E isso me martirizou durante muito tempo. Mas através das reuniões, dos amigos, do padrinho, a gente vai entendendo que vir ao uso é sempre uma escolha do dependente químico. Ele não é culpado pela doença que ele tem, mas ele é o responsável pelo seu tratamento, assim como a Aline é responsável pelo tratamento dela. Eu fico à disposição, talvez eu tenha esquecido algum detalhe, alguma coisa importante para falar, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bom, gente? Fico aqui. Aline, com certeza agradecemos aí por, como você falou, né, o movimento Viva Livre. Agradece a sua participação, por você expor, né, de qualquer forma, quando nós utilizamos a tecnologia, nós estamos expondo a nossa vida, mas por isso que é sempre bom, né, a gente, né, colocar aqui que estamos expondo a nível de prevenção, de convidar aquele familiar que está escutando, e aquela pessoa também que sabe, de repente, tem uma pessoa que usa droga, né? Ou um familiar, para que eles possam buscar essa ajuda, né? Esse é o nosso intuito aqui. Aí fica gravado, como eu falei, depois vai para o canal
mentora Delfino Master, eu vou compartilhar o link com você depois, estiver lá, né, que aí fica para quem assistiu, não assistiu, que aí pode ver, assistir em casa, com calma, e uma certa forma até para você mesmo se escutar, para que você perceba. E aí agora quem está falando, né, é a Magda, que viu você e o Tiago chegarem, porque o seu padrinho, né, o Antônio Souza, Magda, tem novatos lá no grupo, e a sua participação seria muito importante. E até para tentar levá-lo, né, a integrar-se em grupos, outros grupos específicos, né, para o usuário que quer parar e quer utilizar uma programação e trabalhar esse autoconhecimento. De qualquer forma, o movimento Viva Livre agradece. Eu não sei se, por acaso, o Agnaldo tem alguma pergunta, se a professora Nelita tem alguma pergunta, se a Patrícia tem alguma pergunta, enquanto eu olho ali o chat, né, lá na rede social. Eu quero aí que é só vocês levantarem a mão para poder direcionar, né, por ordem. E Agnaldo tem alguma pergunta? Nelita tem? Tem pergunta, Nelita? Agnaldo levantou a mão aqui. Ah, levantou. Vai lá, Agnaldo. Mas você tem, Nelita, pergunta? Depois de Agnaldo, pode falar, Patrícia, tá? Enquanto isso, eu olho aí. Aline, sinta à vontade. Você não é obrigado a responder todas as perguntas. Você vai responder aquelas perguntas que você se sente bem, tá? Mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, Aline, minha querida, corajosa, né? Todo filho bom não foge à luta. A gente está junto, querido, sempre, sempre. Então, assim, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Mas quanto mais a gente vai se relacionando, mais nós vamos nos conhecendo, mais nós vamos nos desnudando, né? Para com o outro e para conosco mesmo, né? Porque quanto mais a gente vai se autoconhecendo, mais nós vamos nos surpreendendo, né? E ouvindo, né, você aí contar parte, né, da sua história, da sua trajetória, achei bem assim forte o momento quando você relata, né, da sua decisão de adentrar ao grupo, né, mesmo com todo aquele medo, aquele receio, aquela insegurança do que você encontraria ali e de como você seria acolhida, né? Acho que é isso que paira muito nas nossas cabeças, né? Sempre quando a gente esse novo, né? Ainda mais quando a gente fala dessa questão dessa exposição mesmo, né? Uma coisa é você saber de toda a sua problemática, outra coisa é quando você está cercado por um grupo, o qual você não conhece, né? Qual é a dinâmica daquele grupo. Pode ser que você conheça algumas pessoas, pode ser que você caia ali como um corpo estranho, né? Alguém fora do ninho, enfim. Minha pergunta é o seguinte: você considera que a tua decisão ela foi impulsionada por toda a dor que naquele momento você estava vivendo dentro daquela problemática da droga dependência, especificamente, né, da doença do teu companheiro e você não sabendo lidar com toda aquela situação? Sim, Aguinaldo. Na verdade, né, a maioria dos codependentes, eles não sabem quem são controladores, possessivos, e geralmente ficam muito chateados e frustrados quando são contrariados. Então, a cada vez quando eu me deparava com droga, seja onde for, eu ficava muito, muito chateada, para a gente não usar um outro termo. E aí,
justamente por me sentir desconfortável vivendo o que a gente costuma chamar de caos, aquela vida totalmente desregrada, sem disciplina, sem saber o que ia acontecer. Aquele desconforto me levou a tomar a decisão de procurar o grupo. Muitas das vezes eu fingia que estava tudo bem, as pessoas percebiam um cansaço, uma olheira, uma irritabilidade, por quê? Os codependentes não sabem, mas nós temos praticamente os mesmos sintomas do dependente químico. A gente só não vem ao uso, mas o comportamento agressivo, a falta de brilho, de alegria nos dias, não existe. A gente mal, às vezes, quer pentear um cabelo, quer se ajeitar, fazer uma unha. Não, o nosso foco é a vida do dependente químico. E quando eu cheguei nesse grande desconforto e assumindo, né, que eu não tinha conhecimento algum para entender o que estava acontecendo, eu fui impulsionada a ir ao grupo. Foi justamente quando eu comecei a ver que, não, eu não estou conseguindo e o nosso relacionamento ele vai acabar. Não é possível que esse cara tão bacana, tão prestativo, trabalhador, esteja se transformando nesse monstro, né? Porque a gente já associa a falta de caráter, a falta de valores, uma falta de ética. Então, fui impulsionada por não ter mais condições. Eu estava sobrevivendo naquele caos. Eu precisava, de alguma forma, me reestruturar. Eu acredito que esse tenha sido, né, o maior impulso naquele momento para que eu procurasse o grupo. Eu não estava feliz da forma que eu estava vivendo. Eu acho que é isso, né, meu amigo, que você perguntou. Eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu quero parabenizar pelo seu depoimento, porque eu vi que é o que todo mundo passa muitas vezes, mas não tem a decisão de procurar ajuda. Sozinhos a gente não consegue nada. Então a gente realmente tem que se abrir e procurar ajuda, né? Principalmente de pessoas que já têm um certo conhecimento e que realmente vão poder nos amparar. Então, eu quero parabenizar você por ter tomado esse passo e, principalmente, agradecer por você ter trazido essa experiência para muitas pessoas, que agora a gente está aí compartilhando e você vai poder ajudar muitas pessoas com a sua experiência, que foi pontual e maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. E foi importante você falar sobre essa questão do conhecimento. Muitas das vezes, né, eu faço parte do grupo Viva e Deixa Viver, que foi mencionado aqui com relação ao Agnaldo, que eu faço parte desse grupo, e para que eu pudesse me adaptar a essa realidade, gente, eu preferiria muito estar falando numa live de produto de beleza, de viagens, de relacionamentos perfeitos, mas essa não é a minha realidade. Então, para que eu pudesse aceitar a minha realidade, eu tive que buscar ferramentas. E uma dessas ferramentas, além do grupo, é conhecimento. O meu companheiro, ele tem um livro azul, DNA, aqui, eu passei a ler. O Agnaldo sempre postando palestras no Facebook a respeito de políticas, né, dessa questão da sociedade envolvida nesse processo, eu comecei a assistir. E aí, todas as ferramentas de conhecimento a respeito de substância, de tratamento clínico, ouvir outras experiências, isso tem me ajudado bastante. Eu confesso que hoje eu não vivo um momento com o qual eu possa me disponibilizar integralmente para estudar, mas antes dos gêmeos chegarem, são 2, tá, gente? Isso já é o outro que está aqui, não é aquele que estava chorando. Eu consegui assistir palestras de psicólogos voltados para a dependência química. E aí, quando eu fui tentando entender um pouco mais do universo dele, eu fui tranquilizando, fui tirando um peso muito grande que eu carregava,
estou entendendo um pouco mais e me ajustando. Tanto é que muitas das vezes ele fala: "Poxa, eu fico tão feliz porque você não joga o passado na minha cara, você está tentando, melhorar também". Eu falo assim: "Olha, às vezes eu me coço. Eu sou, às vezes, aquela mesma rabugenta e brava de anos atrás, quando eu descobri a sua doença. Mas através do conhecimento, né, eu estou, aos pouquinhos, me desfazendo dessa grande ignorância que eu carrego com relação a comportamento e conhecimento. Então, para aqueles que já conseguem aceitar e vivem uma realidade muito semelhante à minha, ou não, o conhecimento ele é primordial para que você consiga, pelo menos, se adaptar. Eu digo, e essa frase é muito correta. Não é o maior que consegue sobreviver, né, mas é aquele que consegue se adaptar melhor à realidade que está inserida. Então, se a vida tiver limões, faça limonada. Não, esses limões não são tão ruins assim. Por que você não pega as sementes e vai plantar um limoeiro? Eu digo, eu não agradeço por isso, eu não tenho essa maturidade ainda, mas só através da dependência química do meu esposo é que eu pude me conhecer mais e identificar uma série de imperfeições que eu carrego e que só através desse processo muito doloroso eu estou conseguindo reconhecer para quem sabe um dia conseguir mudá-lo. Então, até na dor a gente encontra muitas lições valiosas, né. Eu estou procurando ver dessa forma. Obrigado, Aline. Eu não sei se Agnaldo tem mais alguma pergunta. Patrícia não escreveu no chat, não levantou a mão. Lá no nosso, na página lá, Tânia Coelho Camacho. Boa noite a todos. A Tânia virou nossa super fã. Obrigado, Tânia. Meu abraço sai de Marataízes, Espírito Santo, Pedrolândia, Lagoa Funda. Parabéns, doutora Magda. Obrigada aí, Tânia, minha amiga. Mônica Cândido. Que sabedoria, Aline. Obrigado pela sua partilha. Então, aí os comentários. Mais uma vez aí para vocês, Agnaldo continua com a mãozinha levantada, é sinal que aí ainda tem mais perguntas. Então, vou voltar a palavra aí para que Agnaldo sinta vontade em tirar suas dúvidas, fazer suas colocações. Perfeito. Um detalhe, é óbvio que eu tenho pergunta, show? Mas depois me ensina como é que tira essa mãozinha, gente, por favor. Clica em cima da mãozinha de novo que ela some. Opa, obrigado, Elita. Mas deixa eu aproveitar, então, já que eu estou com a mãozinha estendida, para fazer mais uma pergunta. Aline, minha querida, você está falando de ferramentas, né? Quais, se é que eu posso me expressar dessa forma, ou qual, você falou da questão do autoconhecimento, beleza, mas dentro da programação, né, dentro do grupo e da literatura, desse contexto todo, quais as ferramentas, na sua concepção, você considera que são assim imprescindíveis, ou quais dessas ferramentas você se valeu, ou as ferramentas que você se identificou, que você se apropriou mais para estar prosseguindo nesse caminho e estar ainda no grupo, porque tem, para além de uma necessidade, tem uma identificação, e entenda a identificação, tem algumas estratégias que, né, nós, obviamente, nos adequamos mais ou nos identificamos mais. Você poderia falar um pouco disso para todos nós, por favor? A pergunta é muito pertinente, Agnaldo. É óbvio que quando eu entrei no Naranon, eu não tive uma regularidade, eu não fui disciplinada, porque é uma grande realidade. Estatisticamente falando, é muito possível acontecer o que eu vou dizer agora.
Quando a gente busca o processo de recuperação, tanto codependente quanto dependente químico, a gente vai conseguindo ficar sóbrio, a gente fica limpo por um tempo, e aí o que que acontece? Nos achamos autossuficientes. E aí, quando a gente se encontra nesse estágio, não, tá tudo bem. O meu companheiro, ele não está mais fazendo uso, para que que eu vou voltar às reuniões? Ah, se o meu companheiro já passou o período de internação dele dentro da clínica, Shalom, por exemplo, para que que eu vou voltar às reuniões familiares aos sábados? Desculpa, gente, entrou um aplicativo aqui em paralelo. E aí, eu passava por esse estágio muito bem, sequer voltando ao grupo, né, tocando a vida, voltando à rotina, e aí, de repente, recaída. Mas como assim? Eu achei que ele já tivesse assimilado tudo da programação do NA. E aí, aquele tombo, né? A gente aprende a não criar expectativa. E é o que aconteceu comigo várias vezes. Dentre esses 5 anos que eu participo do grupo, regularmente mesmo, eu posso afirmar que eu estou desde o nascimento dos gêmeos, que tem 2 anos e 4 meses. Antes disso, passei por algumas outras situações que me impediam de estar lá presencialmente, mas reconheço que, antes mesmo da chegada dos filhos e desse outro contratempo que eu tive, eu só procurava o grupo quando eu estava realmente passando pela necessidade de falar sobre a dependência química. Quando estava tudo bem, eu não procurava. Então, Agnaldo, na minha opinião, falando pela Aline, pela história da Aline, a ferramenta essencial nesse processo para que eu continuasse agindo com um pouco mais de serenidade e maturidade foi a regularidade nas reuniões. Primeiramente, mesmo que tivesse tudo bem, mesmo que o dependente químico que eu convivo estivesse muito bem no programa dele, trabalhando, ajudando o próximo, eu tinha que me manter disciplinada nessa programação. Oi? O que você quer? Quer um cacauzinho? Mamãe dá. Ó, eu tive que me manter disciplinada nessa programação. Então, não, como a gente sempre ouve lá, não existe uma receita de bolo. Faz assim que vai dar certo. Não. Você precisa regularmente estar lá. Você precisa regularmente se lembrar que você tem uma doença, que ela é tão incurável quanto a do dependente químico. E aí, com essa regularidade, quando a gente começa a aceitar a terapia de grupo, Naranon, na minha opinião, é uma terapia de grupo, você começa a abrir seus olhos para as outras terapias existentes. Eu passei a falar com um psicólogo, eu tinha preconceito. Que isso? Eu tenho problemas? Claro que não. Para que eu vou conversar com uma pessoa regularmente? Eu recentemente fiz psicanálise, participei de processos de vivências sistêmicas, constelações familiares, e a cada processo que eu me permitia participar, tendo foco a Aline e não o dependente químico, fui descobrindo muitas coisas. E fui descobrindo que, hoje, eu posso dizer a vocês que eu sou adicta no meu programa de recuperação. Sem o meu programa de recuperação, eu não funciono. Se eu não estiver regularmente, às quintas-feiras, ouvindo, falando e prestando atenção na literatura, é muito provável que, pouco tempo depois, eu esteja agindo da mesma forma que eu agia quando desconhecia a doença do meu companheiro. Então, a disciplina, a regularidade, é realmente entender que ter cuidado com esse estágio de que agora está tudo bem e eu não preciso mais. Eu acho que essa disciplina e essa atenção são muito importantes. E buscar conhecimento. Você não precisa... o mais bacana do grupo de Naranon é que o sigilo ele é totalmente respeitado, ele existe, você pode conversar, além do grupo, você tem as pessoas que você tem mais afinidade para falar no privado, e você tem, hoje, né, muitas ferramentas também midiáticas. Você pode assistir palestras, você pode comprar livros,
enfim, né, uma série de coisas bacanas, né. Então, eu acho que para mim foi isso, essa regularidade de ida ao grupo, sabe. E cai um pouco essa soberba de dizer assim: "Não, ele está limpo, está tudo bem e eu não preciso mais disso". Isso foi muito importante. Concluiu as perguntas, Aguinaldo? Beleza. Nelita, tem alguma pergunta? Por hora, sim, né? Estou aqui degustando ainda toda a fala dela. Ok. Patrícia, tem alguma pergunta? Lá no chat, né? A Mônica Cândido é de Volta Redonda, presente. Valeu, Volta Redonda aí, presente. Um forte abraço, mais uma vez, gratidão. Everaldo Reis, parabéns a todos. Obrigado aí o pessoal que está parabenizando, que está curtindo, compartilhando essa live primordial, onde falamos nessa semana de prevenção. Iniciamos segunda-feira com a apresentação da equipe Shalom, que está em Macaé, bem dizer, há 20 anos. Começou em Rio das Ostras em 2001, 2003 em Macaé, Rio das Ostras, 25 quilômetros, e já nos atendendo e teve esse grande progresso e acolhe pessoas de maneira involuntária. Né? Eu fico muito feliz aí de ter o pessoal Shalom, família, o grupo Viva e Deixa Viver, né? Em homenagem à nossa falecida dona Catutinha, que foi a pedagoga voluntária dentro da Shalom durante muitos anos, levando o trabalho, né, de família, de atendimento e um trabalho até social de educação, né, para alfabetização para os residentes. E é muito bom, Aline Maria, escutar você, essa sua maturidade da compreensão, principalmente dentro do foco, a família, entender a importância também dessa regularidade de reunião, né? Independentemente se o adicto está em recuperação ou não, eu sempre falo como, para quem não me conhece, para quem está me escutando, falar nisso, semana que vem, quem fecha a semana de prevenção é aqui a vossa dependente química, familiar também. É muito difícil falar como dependente químico, como familiar, uma dor, né? Uma dor, mas aí nós vamos falar semana que vem, fechando a semana na segunda-feira, dia 28. Porém, voltando aqui nessa questão como a gente sempre fala, o quanto é difícil, muitas das vezes eu faço abordagem e falo, a família precisa entender que se o usuário não quer, a família tem que estar lá. Se ele está em recuperação, a família também tem que estar em recuperação, porque senão vai haver uma discrepância, uma discordância nesse sentido. Talvez quando a família está, não, ele já parou, tá bom, a gente volta aí. Outro dia eu estava vendo um rapaz falar que ele com 10 anos, a irmã dele convidou ele para agora já pode, vamos tomar um. Eu tenho 21 anos, de vez em quando o pessoal, outro dia o vizinho, parei para conversar, 20 anos, já está na hora de comemorar. Eu falei, meu Deus do céu, não tem o que comemorar, né? Tem que comemorar a alegria de viver só por hoje. Agora, o quanto isso é importante, esse conhecimento, a gente percebe, as pessoas não entendem, né? E a família está presente, ela dá continuidade, né, a esse processo, que eu sempre falo, 4 letrinhas, obedecer. Obedecer um programa. Você pega a literatura, como o Aguinaldo perguntou, ferramentas, né? O grupo é uma ferramenta primordial, e mais ainda, eu estou usando a sua palavra para falar, para focar o familiar que está aí escutando, que vai nos escutar depois, o quanto é importante essa obediência, né? Essa disciplina, assiduidade, né? As reuniões, o quanto se aprende, né? O quanto se aprende, como você falou, sigilo, ninguém vai se expor,
né? Expor o que foi falado, como é uma regra, uma norma, o que se falou aqui, que se viu aqui, né? Que se escutou aqui, ao sair daqui, deixe que fique aqui. O quanto é importante grupo para as pessoas que estão escutando entender essa importância dessa interação. Porque se o familiar se trata, a probabilidade da manipulação do dependente químico ela é bem menor. Ela é bem menor. E também o familiar também não manipular também um dependente químico, porque o contrário também é verdadeiro. O familiar, muitas das vezes, teve uma vez, esse rapaz, eu vejo ele de vez em quando ali no Face, na recepção, o pai levou lá, não, agora meu filho pode beber. Depois do menino 90 dias dentro da instituição, o próprio pai, que não assistiu uma reunião, não tinha tempo, pega o filho, na primeira recepção, leva o filho para beber. Não, ainda chega na instituição, o menino conta o lápis, eu só estava fazendo um teste com ele. Isso é coisa que um pai faz? E a gente tem que trazer essa questão, aproveitar a tecnologia, os acontecimentos, os comportamentos, não é somente inadequado do dependente químico, do usuário, não. A família também tem comportamento inadequado. A família tem. A família adoecida, a família que... quem tem problema com droga é ele, não sou eu. Aí enche a geladeira de bebida, né? Final de ano, Natal, aí vai fazer uma festa de criança, já confunde a festa de criança, que vem que botar pipoca, suco, água, que eu ainda não tem nem que ter refrigerante. É suco, água e tal, aquela coisa, pipoquinha, que é saudável. Aí vai fazer churrasco aniversário de criança com a geladeira cheia de bebida, você não vê mal um refrigereco 2 litros para as crianças no aniversário de criança. E o usuário, o dependente químico, o adicto, o que quer que seja, ali envolvido nesse processo. Então, assim, é importante a gente falar para o familiar, é importante, né, Ignaldo, trazer familiares para falar desse processo, dessa disciplina, do envolvimento da família na recuperação. Porque se você quer paz na sua família, se você quer um marido, se você quer esposa, né, como nós trouxemos mês passado a Cláudia para falar da recuperação, mês de maio, mês das mulheres, o presente que ela deu à família, quer dizer, a família toda entrou no processo da recuperação e junto aí que a Cláudia também chegou, foi na instituição Shalom, que orientou, e hoje a Cláudia, ela, a família estão todos bem, mas todos tão bem naquele processo de fator de proteção, um ajudando ao outro. Né? O quanto é bom escutar você hoje nesse processo, porque muitas das vezes eu ainda falava, né, para você lá nas reuniões, vamos lá para a reunião. Não, eu estou aqui. Aí você entendeu quando a gente fala, eu não posso mudar o outro, só posso levar a mensagem. Né? Eu sei que muitas das vezes aí tenta, né, justificar, a família também adoece, justifica. Da mesma forma, quando eu falava, não, vamos para lá, vamos para a reunião. Não, mas já está aqui, já está envolvido com os trabalhos sociais. É diferente. É diferente de estarmos dentro do grupo, entre nós, iguais. Se eu ficar com vocês 3 aqui durante muito tempo, a probabilidade de eu voltar ao uso é muito grande. Por mais que vocês estejam num contexto, eu preciso falar, aí sim, é para os meus iguais, que sabem o quanto eu sou esquisita, o quanto, às vezes, algumas dificuldades, né, elas nos afligem. Então, se eu não tiver, como eu, infelizmente, aí eu falo isso semana que vem, a família num processo de tratamento, isso é muito difícil. E você não estrutura um lar, você não educa seus filhos, você não vai ter um pai presente, não vai ter um marido, não vai ter um amigo, não vai ter um esposo, né?
nesse processo. E eu quero te parabenizar. Quero te parabenizar e parabenizar também esse processo da Shalom. Porém, como profissional, o Agnaldo sabe aquilo que acho que outro dia nós falamos, né? É 10% as instituições, é regra do Pareto, é 20 por 80, você que é da área da química, entende melhor essas questões de exatas, mas é uma realidade. O que nós oferecemos, né, sempre são as ferramentas, métodos que funcionam. E, de outro lado, nós também trazemos a questão da Organização Mundial da Dependência Química. Tanto é que o governo hoje federal ele não quer investir nos programas de governo, porque ele está trabalhando em cima de quê? De 100%, só 5% se recuperam. Então, a estatística, né, para um governo que quer fazer a sua política pública, Nelita, mas também tem a parte da economia, eles olham mais o cifrão, né? Infelizmente. Eles não veem o valor da vida, que ela não tem preço. Então, cabe a nós também se nos conscientizarmos disso, como que ainda é visão distorcida de governo, para que a gente não caia nessa acreditando que se não tiver o familiar, se não tiver o nosso comprometimento, possa ser nem sempre que vai ter alguém lá para colocar uma almofadinha para amortecer, né? Então, e nem brincar com a recuperação, nem brincar para não surtar. Parabéns, você tá linda, sua áurea tá linda sua áurea. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu te conheço, muito tempo que eu não te vejo, né? Você tá linda, a recuperação Shalom tá lhe fazendo bem, porque você está aceitando, então a equipe lá está de parabéns, a equipe lá, né, o Agnaldo, igual o Malavério, chegou a rir, que felicidade, entendeu? E esse é o processo da gratidão, da recuperação, de ver uma família, né, firme, então fica firme mesmo, gostei, e espero que você escute novamente o que você falou, que agora você teve esse despertar e entendeu a importância, independentemente de continuar, de ser fiel, de manter esse compromisso lá com o grupo Viva e Deixa Viver. Vamos botar um ênfase aqui nesse grupo Viva e Deixa Viver. Esse grupo Naranon, esse grupo Catutim é um grupo que existe em Macaé, que funciona às quinta-feira, que não está funcionando, tá? Deixa eu ver, tá? É presencial? Presencial não. Só presencial virtual. ainda não. Só virtual. Vamos colocar para vocês que querem, tem um link, é só entrar em contato. O link é o mesmo? Eu tenho um link lá. Se não mudou o link lá no Google Meet, as reuniões quinta-feira, das 18h30 às 20 horas, é isso? Das 18h30 às 20 horas, um grupo maravilhoso, um grupo lá, são 12 passos do Naranon, esse grupo já, Dona Catutinha faleceu em 2015, logo em seguida, 2, 3 meses depois, esse grupo passou a existir, está lá, é um grupo fiel, é uma humildade, um amor, e lembrando, para você que está escutando, muitas das vezes tem um tal, além do preconceito, de dificuldade de falar, que tem um familiar que usa droga, que dá uma chapada, ninguém tem vergonha de ficar no bar fazendo gracinha. Ninguém tem. Mas depois tem vergonha de eu falar que meu familiar usa droga e que algo é droga. Pelo amor de Deus. Então, arrasta a corrente só. Mas não vem mais no meu ouvido, que eu não tenho mais tempo para isso, não. Hoje eu estou numa vibe, vem comigo se quiser crescer, ó. Decolar. Agora, quiser arrastar a corrente, procura Agnaldo lá. Quem sabe ele tem um tempo para te escutar. Que eu não tenho, não. Entendeu? Né? Então, meu filho, eu estou passando a bola. Quer recuperar a ação, vem conosco, né? Agora, quer usar, quer sofrer, quer justificar, fica à vontade. Né? Então, o espaço é bem grande, o Brasil está aí, o mundo está aí. Agora, a recuperação está ali, funciona. Quando voltar às reuniões presentes, que muitas pessoas também falam, eu estou aproveitando aqui, tá, Aline? Aproveitando a todos falar. Eu gosto de política pública, gosto de falar, porque
Ah, em cima do Centro Espírita Pedro. Eu sou católico. Eu sou evangélico. Meu irmão, é o espaço. É o espaço. A espiritualidade é sua. E Deus também, ele é único. Ele está na macumba, ele está no candomblé, ele está no espiritismo, ele está no evangelho, ele está na igreja católica. Sabe por quê? Porque quando Deus está dentro de você, não é o lugar que vai ser a referência. Eu tenho 53 anos. Meu pai me falou uma vez o seguinte: quando você tem caráter, ética, você vai no inferno, entra e sai sem provar da maldade nenhuma. Agora, se você não tiver caráter, você vai no inferno e vai se queimar, ainda vai sair jogando brasa em cima de quem nem sequer te feriu. Isso eu escutei assim, um pouco tempo antes de meu pai morrer. Então, assim, essa a fala, deixar aqui para você, familiar, essa maravilha, essa... É só para lembrar, fortalecer mais uma vez, eu entendi lá que você chegou há 5 anos e que o seu mal entendi, não sei, vou limpar meu ouvido, você falou que o seu esposo está aqui na Clínica Shalom, quer dizer, em 5 anos ele está indo e vindo e você não desistiu dele e não desistiu de você, você continuou nesse grupo de amor, como é que é? Viva e deixa viver. Mas o que tem nesse grupo que você... O problema não estava no grupo? Não? Fala para mim. Não entendi. Então, Aguinaldo mesmo sabe. Eu digo que quando a gente passa por um processo de recaída, né, que a gente volta ao passado, agora não vai dar mais certo. Eu até falei isso com o Aguinaldo. Aguinaldo, as primeiras 72 horas, quando eu internei na Shalom, a minha vontade era de apertar o pescoço dele, né? Mas aí a gente vai, respira, existe uma programação. A dependência química é uma doença. Ela tem até um CID, né? Por isso que a Organização Mundial de Saúde a considera como doença. E aí as coisas vão serenando. E todas as vezes que a gente atravessa as recaídas, né? As primeiras vezes, por falta de conhecimento, eu sempre fui muito intensa e explosiva. Não te quero mais, já acabou, para mim já deu, joga aliança, né? Todo aquele drama que a Rede Globo está perdendo, né? 2 exímios atores. E aí, no grupo, a gente vai escutando a literatura. A literatura, ela não é baseada em conceitos, ela é baseada em experiências já vividas. E aí você começa a se identificar. Eu comecei a perceber que, com o tempo, quando eu fui encontrando os vestígios de usos e resquícios, eu já não estava mais fazendo aquele escândalo. Eu instantaneamente já ligava para o meu padrinho, já conversava. Então, gente, esse grupo ele não vai te dar a solução para os seus problemas relacionados à dependência química. Mas, mesmo que, dependendo da pessoa, eu vejo pessoas chegarem no grupo e assimilarem todo aquele conhecimento de forma muito rápida. Eu não. Eu brinco com o meu padrinho que eu sou aquela que a vida esfrega a minha cara no muro chapiscado, até que eu possa entender. Então, justamente quando eu assentei e me rendi, né, à programação, aos seus ensinamentos, a gente foi conseguindo permanecer juntos. É muito importante falar aqui, não é uma questão literalmente de resiliência. Não, o companheiro dela pode fazer o que quiser e ela sempre vai perdoá-lo. Não, não é isso. Talvez ele vendo a minha disciplina em me recuperar, isso também o motive. E por mais que ele ainda possa deslizar nesse processo, que não é nada fácil, eu vejo o quanto ele busca. E se nós pararmos para pensar, Magda, olha quantas pessoas especiais sofrem da dependência química. Olha o que você hoje, com sua grande experiência, né? Olha o que você nos traz.
um espaço, conhecimento. Hoje você já está trabalhando a prevenção. Da mesma forma, meu companheiro. Manipulador, já mentiu, já omitiu, mas ainda assim enxergo inúmeras qualidades nele. Eu sei que quando eles estão num período de ativa, né, de um uso muito constante, essas características, essas qualidades ficam um pouco escondidas. Mas quando a gente fala sobre o quarto passo, que é aquele grande inventário moral, porque eu só fazia o inventário moral para ele, o errado era ele, eu sempre fui a santinha. Mas o dia que esse belo grupo e esse belo ministrador de reuniões de família, você já fez o teu quarto passo? Aí, minha amiga, aí dói. Aí você começa a lembrar de tudo que você fez e que facilitou aquele doente a vir ao uso. Aí você entra no processo de culpa, mas depois você entende, não sou culpada, mas eu posso mudar daqui para frente o meu comportamento. Eu falo a vocês que eu já fui vocalista de banda, eu já estive em circuitos de vários shows de rock, de motoclubes. Eu achava o máximo. Para mim, aquilo tudo era muito saudável. Mas eu não percebia que aquilo para o meu companheiro é extremamente nocivo. Hoje, nós mudamos todos os hábitos. Hoje, amizades, lugares e pessoas, não é somente ele quem evita. Eu também faço isso. Eu fiz uma escolha. Estar casada com um dependente químico é uma escolha muito, muito delicada. Muitas das vezes, você vai dizer, ou eu ou a droga. A droga. Muitas das vezes, um carinho, uma conversa franca, honesta, podem não acontecer. Muitas vezes, sentir sozinha, enfim. Mas graças a esse grande poder superior, ao programa Capitinha, ao meu padrinho e a grandes amigos que eu fiz nessa trajetória, todos alinhados à minha religião de escolha, que tem me sustentado nesse processo, eu digo que ficou muito mais fácil e muito mais plausível. É difícil, não vou mentir, é extremamente difícil, mas não é impossível. E toda vez que eu vejo meu companheiro emanado no grupo dele, a gente chegou à conclusão de que ele precisaria ser internado, eu já vinha alertando. Cara, tu não tá emanado, tu não tá no seu grupo. Né? Aí a bomba explodiu, veio ao uso. Ele, a princípio, não quis ser internado, mas graças à minha sogra, com jeitinho de mãe, todo especial, ele, então eu vou. Foi até libertador, porque ele pôde externar a situação à mãe dele, aos familiares, e ele aceitou. E é tão bonito, eu espero que ele não veja essa live, porque eu também não pego leve com ele. E é tão bonito ver esse progresso, é tão bonito ver o engajamento dele, e como ele facilmente consegue aplicar o 12º passo, que é de levar a mensagem àquele outro dependente que sofre, que você fala assim, caramba, ele nem é tão letrado, ele nunca gostou de estudar, mas a sagacidade e a dinâmica que ele tem para levar, para tratar desse assunto com as outras pessoas é muito legal. Então, eu acho que eu tenho que, de alguma forma, ajudá-lo. Porque, é dependente químico, já me frustrou demais? Sim, ok. Mas a gente pode tirar também um tempinho para pensar em todas as qualidades que aquela pessoa tem e os inúmeros feitos positivos da parte dela também. A sociedade é assim. Você pode ser boa até hoje, mas se você comete aquele deslize, já era. E isso não é só para o dependente químico, é para a gente também. E quando eu comecei a aceitar que eu também erro, que eu não sou tão perfeitinha quanto eu pensava, as coisas ficaram mais fáceis, gente. É mais ou menos nessa linha aí. Sabe aquela história, eu estou apontando para você, mas eu tenho 3 dedos virados para mim? Ou 4, na verdade? Ela é verdade. Então, ele não é perfeito, eu também não sou. Teremos muitas desavenças e desequilíbrios. É muito provável, de acordo com a estatística, que todo aquele que passa por uma internação, 85% voltam a recair, 15% não. Vamos nos esforçar para nos mantermos nesse 15%. Mas hoje eu aprendi a não criar expectativas de que a situação também pode mudar, né? Enfim,
Então, é tentar continuar forte na programação, com a minha religião de escolha, com as boas amizades, aquelas que, como você falou, te impulsionam. Além do programa, da clínica, tenho amigos muito queridos dentro da minha religião de escolha, que me mostraram muitas ferramentas importantes nesse processo. Então, é você estar permeado, aberto a esse desconhecido. O cara Aguinaldo sempre fala que a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece. Mas a gente nem sabe que muitas das vezes, quando a gente se permite a acessar esse novo, é muito bacana, é muito mais confortável, é promissor e é confortável também. Então, é se desprender mesmo e aceitar, né? E, enfim, né? Tentar se adaptar a essa realidade. Olha, sem palavra, agradecer que nós estamos chegando ao final de mais essa live aí, 1h30. Everaldo, tem enriquecido bastante a minha bagagem pedagógica junto a essa família. Não sei se é essa família no qual, mas legal, Everaldo, continua. Angélica Leite. Aline, obrigada pelo seu relato. Me encorajou a não desistir de mim e do meu companheiro, porque é muito difícil lidar com tudo isso. Tá vendo? Já teve efeito. Nós aprendemos que se todo o trabalho atingir uma só pessoa, valeu a pena. Aqui valeu a pena, valeu a galinha inteira. Outra coisa boa. Mônica Cândido, parabéns, Macaé. Obrigado, Mônica. Angélica Leite, obrigada, equipe Shalom, pelo acolhimento. Ainda tenho muito para aprender. Parabéns a todos. Então, é isso aí, o pessoal que está aí. Nós agradecemos nossos internautas. Miriam Souza chegando, pessoal que está chegando agora, vocês vão assistir o replay, porque nós estamos finalizando essa live maravilhosa. Muito enriqueceu, muito. Aguinaldo, muito obrigado, Aguinaldo. Eu agradeço a Deus, agradeço o movimento, a Nelita, porém, agradeço muito ao Aguinaldo, porque ele que lhe fez o convite, ele lhe trouxe até aqui, né? E o quanto é importante, o quanto agregou, eu só vou falar uma coisa para você, Aline. Aguinaldo, mostra essa live depois aí pro o Tiago lá para ele escutar, porque o quanto é bom a gente escutar elogios, que você elogiou, você falou das qualidades dele, você admitiu as suas dificuldades, o processo de recuperação é uma via de mão dupla, porque um casal com 2 filhos, com uns gêmeos, independente de ser 10 filhos, um casal, ele passa a ter uma única vida, entendeu? Vida sozinha tem eu mesmo assim, ainda dou satisfação para vocês, entendeu? Então, assim, a vida de um casal, o quanto é bom, o quanto isso fortalece ele saber que você está feliz, que a recuperação dele, né, muito colabora nesse processo de crescimento, de amadurecimento, o processo familiar, o processo da esposa, sim, e o quanto que você também está confiante que caso, né, Deus me livre igual, mas, meu amigo, vocês aí, pelo amor de Deus, depois de chegar num spa como a Shalom, ficar mergulhando em piscina, ter uma academia com uma mestre lá maravilhosa, uma jardinagem linda, vocês querem o quê da vida? Pelo amor de Deus. Eu fiquei 14 anos na Shalom, olha, eu mudei meus comportamentos, mas meu 13º passo a tradição é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, gente. Shalom é um spa, uma equipe maravilhosa, comidinha balanceada, academia para sair fortinho para vir correr para o braço da família, para os filhos, para a reinserção social, para entender que nada muda se você não mudar
e que somos seres humanos, nós erramos. Eu não sei se ainda tem aquela placa lá na Shalom, é permitido errar. É permitido errar, cara. Ninguém aqui tem que ser santo, não, cara. Me cobra de mim santidade, não. Eu hoje, 21 anos, entendeu? Meu passado não me pertence mais. Parei de roubar, de traficar, de prostituir, mas eu estou cometendo um monte de erro. Um monte. Mas erros em busca de melhoria. Então, meu amigo, se permita errar, tá? Eu estou agora falando para você, espero que você escute, sim, essa live, que você cresça, que você amadureça, porque eu hoje acredito que vocês estão no processo da recuperação. Parabéns, parabéns a você, parabéns à equipe, comunidade terapêutica clínica especializada terapêutica Shalom End Life para tratamento de dependência química, tratamento voluntário, né? E não é, né, compulsório, não é involuntário, já deixando aí claro para todos os ouvintes que estão escutando, que irão escutar. É um tratamento maravilhoso de acolhimento, de 12 passos, com profissionais, né? Psiquiatra, médico, enfermeiro, técnico, conselheiros, coordenadores, administradores, serviço social. Quer dizer, é uma gama de acolhimento e um encontro familiar. Só não se recupera realmente também se não quiser, porque é um esforço dentro desses 90%, é um esforço mínimo. É só seguir. Vontade de usar dá em qualquer um. Dá em qualquer um. Ela vai dar no dependente químico, ela não vai dar em porte. O importante é que a família entenda isso. A família só precisa entender que também ninguém sai de dentro de uma clínica, não sai de dentro de uma comunidade ou de um centro de tratamento curado. Porque muitas das vezes a família joga, a palavra certa é joga lá dentro, acha que está pagando o cara ser desconstruído. Cara, isso não existe. Trabalho da clínica é 10% de apresentar a disciplina, o método, devolver, educar, trabalhar o espaço que não é só para o dependente químico, para o usuário, é para a família, né? Recuperação da família. É como eu sempre falo, para a família não dar a chave do carro, o cartão de crédito, a chave da casa fora de hora, e para depois a família devolver a calça para o dependente químico assumir as responsabilidades da vida dele, né? E ali junto ter um diálogo, uma comunicação melhor. Então, esse é um trabalho nosso aqui, que envolve a nossa fala. Eu falo muito à vontade aqui, falo tranquilo, sem medo de ser feliz, sem medo de deixar essa mensagem de amor, de fé, de esperança, que existe vida pós-droga. Basta você querer. Vai lá, usa, quebra a cara, rala a cara no chapisco. Mas quer parar? Vem para a comunidade, para a clínica terapêutica Shalom End Life, hoje aqui presente. Vem familiar, vem para o grupo Naranó, grupo Catutinha, grupo Viva e Deixa Viver. Esses 3 nomes é um só, né? Grupo Catutinha, Naranó e Viva e Deixa Viver, é um grupo só, que não sou eu mais que estou falando. Aqui é o relato, né, de uma esposa, amiga, companheira, de uma mãe que fala da sua dor, da sua peregrinação em 5 anos, e hoje eu falo aqui o salão de beleza, que é a recuperação, lindona, feliz, linda, 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 e Agnaldo achando que é o pai da criança. Não é não, cara, não é não. É o poder superior, somos nós. Essa beleza toda Olha tem só. dedo meu aí, ó. Olha só. Eu finalizo por aqui. Gente, eu Oi. preciso só fechar, porque vocês estão tocando numa coisa muito importante. Quando o Thiago já estava interno na Shalom, ele comentou uma coisa muito engraçada que aconteceu. Uma família foi visitar a clínica no dia de visita, numa terça-feira,
para futuramente internar um de seus entes queridos. Tiago disse que logo depois esse rapaz veio a se internar, ele comentou assim, olha, gente, realmente o que a Magda falou é verdade. A Shalom, eu também acho um spa. Tiago o companheiro tá tão bonito, tá sarado, forte, com a pele tão linda, que o rapaz falou por ele assim, eu só fiquei na dúvida se era você ou sua esposa que estava internada, de tão acabada que eu estava. Então, gente, eu falei assim, não pode, gente. Eu fui confundida com dependente químico. Olha como a codependência é séria. Isso foi verdade, isso aconteceu e é verdade. Meu companheiro hoje ele está, sabe, incrivelmente saudável. É muito bacana o trabalho da Shalom. Só reiterando. Pessoal, eu parei de falar, tá? Porque senão a gente não acaba a live. Agnaldo, a Aline pode fazer suas considerações finais, se despedir. Mônica Cândido deve ser conhecida do Agnaldo. Guina. É minha conhecida. Madrinha Abraço da para minha todos. filha. Guina, meu amigo, do meu coração. Estamos juntos nessa missão. Parabéns pelo seu trabalho. Eu falei, se fosse Guinha, eu ia achar que era eu, mas Guina, não sou eu. Tá vendo? Agora ele riu à toa, tá vendo, Mônica? Aí, isso é muito bom. Gente, eu parei por aqui até segunda-feira. Vou devolver a palavra aí para Agnaldo, a nossa mestre, que fala muito. Nelita, ela fala tanto que já encerra a live, né? E nunca vi. Nelita, eu aprendo com você. Você realmente é professora mesmo, sabe escutar, pelo amor de Deus. E a nossa amiga Aline, que essa mensagem de amor, de força, fé, esperança possa atingir o coração, né, dos familiares, pais, amigos, irmãos, assim como atingiu o meu, de todos que escutaram e aqueles que vão escutar. Daqui a pouquinho estarei postando lá no meu canal YouTube, Mentora Delfino Marte, e compartilhando o link aí para vocês distribuir. Pessoal, até segunda-feira. Eu passo aí a palavra aí para eles encerrarem. Beijão. Gratidão. Aline, primeiramente, querida, gratidão, obrigado. Assim, que maestria e que clareza e propriedade, né, na sua fala, né, para além, né, de você não estar aqui contando história da carochinha, né, você está falando da tua vida, mas que clareza, né, e assim, como a gente conseguiu acompanhar a tua trajetória, né? Parabéns e sabe muito bem que é só o início. Recuperação ela é tão maravilhosa que isso é só o início das coisas boas que estão ainda por vir para você, né, para o seu companheiro, para toda a tua família. E muito legal tem que ressaltar, né, a relevância que é ter o entendimento da necessidade de estar irmanado. A gente bem sabe da dificuldade que é manter a disciplina, né? Eu sempre costumo dizer que o dependente químico parar de usar droga tem a sua dificuldade, mas é das menores. O grande segredo é descobrir como ele permanece sem usar. Esse é o grande segredo. E para o familiar, né, é descobrir como ele pode contribuir nesse processo. Como você falou com propriedade, né? Você não é culpada, porque quem decide ir ao uso é o dependente químico, mas a família pode contribuir num processo de recuperação e não ser um agente facilitador da doença, né? E você trouxe isso com grande maestria. Assim, muito grato, muito obrigado, e dizer que a gente está junto sempre, né? Agradecer a todos que estão nos acompanhando, dizer que a gente se sente muito feliz e a gente está à disposição, né, para ir estar ajudando. Se tem problema com droga, se é um familiar que está sofrendo aí, não fique no isolamento. Vem com a gente. A gente está aqui para ajudar. Uma boa noite a todos. Gratidão sempre. Boa noite para todos. Obrigada, Aline, por ter compartilhado conosco, porque cada um que está escutando, com certeza, sabe como é difícil falar de si mesmo, das suas fraquezas, das suas potencialidades, dos seus
bens ou dos seus maus, e você pôde trazer isso para a gente, e eu tenho certeza que atingiu nosso coração, nosso pensamento, a nossa emoção, né? E com certeza vai nos dar coragem para poder repensar tudo aquilo que a gente precisa mudar dentro da gente, porque a sua palavra tocou nesse sentido, né? Que a gente tem que estar se olhando e que o erro não está só no outro, né? Se é que é um erro, né? Eu estou falando de erro, mas se chamamos de erro, não está só no outro. Nós podemos também colaborar, né, com a situação. Então, muito obrigada a Tabás, pessoal, que está nos ouvindo hoje. Boa noite. Obrigada, gente, pela oportunidade, pelo encorajamento. Confesso, mais uma vez, que foi amedrontador, mas consegui superar. Além de todas as pessoas que eu já agradeci, eu vou manter o anonimato, mas tem uma amiga muito querida, muito especial, porque mesmo com a minha vivência na programação, eu tinha um preconceito com a internação. Eu sempre pensei, o que eu vou fazer com 2 crianças e uma série de coisas, né? Sem o meu companheiro comigo. E essa amiga, ela, um período antes dela, internou o companheiro dela e, como o Aguinaldo disse, com muita maestria, ela levou todo aquele processo. Vou manter a identidade dela oculta, mas ela sabe que ela é muito especial e que aquela exemplificação foi uma grande escola para mim. Agradeço também aos meus familiares, porque já aberta, né, essa situação que nós vivemos, todos foram muito legais, apoiando, me ajudando com as crianças, muitas vezes indo à clínica, aos familiares também do meu companheiro também, que amorosamente têm nos ajudado, isso é fundamental. A esse grande poder superior que, gente, sem ele não funciona. E essas grandes e belas amizades que têm surgido no nosso caminho durante essa entrega ao programa. Muito obrigada a todos vocês e a paciência de todos que estiveram conosco esta noite. Gratidão.